Edição do Momento de Inspiração para mais uma semana aqui na antena da Rádio Alto Minho, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão, às segundas-feiras depois das 22 e também nas redes sociais com imagem, estes programas que semanalmente levamos até si. E hoje, Maria do Céu, temos um tema novo, aliás, quase como de resto todas as semanas, apenas quando há temas que se prolongam por mais que uma semana. E hoje o tema do nosso programa é sobre pessoas tóxicas, o que são as pessoas tóxicas e como lidar com elas. Olá, ouvintes, espero que estejam bem e que aproveitem bem o tempo que têm disponível para descansar, para relaxar e para priorizar todas as questões da vida e aquilo que faz sentido. Nós hoje vamos falar um bocadinho de algo que toda a gente tem receio de falar, que toda a gente evita falar, que toda a gente diz que não existe e que o que existe é só para as pessoas estranhas e tal e coisa. Pronto. Nós não somos pessoas estranhas, não somos pessoas diferentes nem anormais. Há coisas que realmente existem e vocês vão perceber hoje porque é que nós muitas vezes reagimos mal às pessoas e na verdade todos nós temos alguma coisa de tóxico de vez em quando. O importante é nós sabermos, é reconhecermos e percebermos quando estamos a ser, para fazermos alguma coisa para evitar ou não dar continuidade a alguma coisa que não é boa. E porque nós sentimos sempre isso. Um dos grandes problemas é identificar esse tipo de pessoas que lidam connosco, se calhar todos os dias, não é? E eu acho que são só pessoas, também são ambientes. Por exemplo, eu reajo muito mal a ambientes fechados. Eu tenho uma tolerância, por exemplo, para estar em shoppings, sejam quais forem os shoppings. Tenho uma tolerância de meia hora, não aguento mais porque fico sem força e pronto, e eu sei que eventualmente devia-se fazer alguma coisa sobre isso, mas realmente é mais forte que eu e também uma pessoa acaba por não ter muita paciência e daí que estas facilidades não quer dizer existem. que os shoppings sejam tóxicos. Não, exato, não quer dizer que é a nossa predisposição para esse ambiente, não é? Exato, o contexto físico e ambiental que esteja errado, não está errado. O problema é a forma como as pessoas reagem a ambientes fechados e com muita gente e esta muita gente. Queridos ouvintes, eu sempre falo muito nas panelas ao lume e é verdade. Imagine que você põe uma panela ao lume e tem batatas, cenouras, massa, arroz, o que você quiser. Você pode pôr água e deixa-o sem texto. O que é que acontece? Acaba por queimar. Mas não queima só a cenoura. Mas há uma solução para isso, é cozinhar a vapor. Cozinhar a vapor, que é fantástico. Não queima. Então, pôr um texto. É verdade, cozinhar a vapor é sempre muito mais saudável. Lá está. Nós sabemos que uma panela vai queimar ou que vamos estar distraídos, o melhor é tomar as precauções e cozinhamos a vapor. Só tem vantagens para a nossa saúde e para nós estragarmos a comida. Já ficou aqui uma dica na abertura do programa. Olha, é mais uma dica que eu acho que nós de uma forma inteligente conseguimos dar bem-estar e reduzir os dramas da nossa vida. Relativamente à toxicidade, é um assunto que ninguém fala, é um assunto que toda a gente evita falar. E até reconhecer, porque não sabe, porque uma pessoa não consegue assumir e também nós não conseguimos apontar, quem sabe um bocadinho destas coisas também não se consegue apontar os dedos aos outros, e porque não é bonito e não é de bom tom. Mas Maria, só vamos lá perceber, o que é que são pessoas tóxicas? As pessoas tóxicas, e primeiro nós temos que dizer que não fazem por mal. Às vezes as pessoas são naturalmente assim. Agora, já nasceram tóxicas, é isso? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas se vão tornando e às vezes a energia coletiva que nos domina leva-nos às vezes para um registro não muito bom. E nós muitas vezes somos levados na onda e se não estamos atentos não conseguimos dar 2 passos atrás. E mesmo quando estamos atentos, dar 2 passos atrás às vezes é um bocado tarde. E por isso é que é importante nós falarmos destas coisas. Não está mal. As pessoas que não têm mal, não fazem por maldade, são assim e pronto. Quem se sente mal é que tem que fazer alguma coisa sobre isso. E fazer alguma coisa não é chamar a pessoa, não é chamar tóxica à pessoa. Claro que não se faz isso, não é bonito, não é de bom tom, não, essa frontalidade não ajuda nada. Há muitas formas de nós resolvermos as situações sem colocar assim, de uma forma tão frontal, tão negativa, essa questão. Até porque há uma coisa, que é o fator da subjetividade. Uma pessoa pode ser tóxica para mim e não ser para si.
Exato, isto tem a ver com a minha energia e com a sua energia, e por isso nós podemos ser mais receptivos ou não àquilo que nos domina. Por exemplo, eu sou super receptiva à energia da praia, à energia do sol, à energia da chuva, do vento, seja aquilo que for, é uma coisa que me faz bem estar... São espaços abertos que falava há bocado. Sim, mas não é só espaços abertos, eu dou-me bem nos espaços da Naturais. natureza. Sim, da natureza, e por exemplo, a mim custa um bocadinho, isto tem a ver com a toxicidade, custa muito fazer uma caminhada ao longo de uma rua com carros a passar. Porque Isso é tóxico. Pois, porque é tóxico. Eu estou a fazer um desporto em que estou a inspirar toxicidade. Eu prefiro não fazer então essa caminhada do que estar ali a inalar fumos que não são muito boas para a minha saúde. Relativamente aos sintomas de uma pessoa tóxica, nós vamos falar, é assim, é importante, isto assenta sempre naquela base do nosso programa, que é o autoconhecimento. E eu cada vez mais tenho menos paciência para as críticas das pessoas do nosso programa, que são sempre mas pronto, às vezes uma pessoa não tem muita paciência e peço imensa desculpa, que o nosso programa é muito teórico e demagógico, e eu acho que ao longo destes 8 anos... Pode ser teórico, demagógico já é outra coisa. Mas o que não é assim tão teórico, nós estamos a falar, mas nós não falamos de nada que não tenhamos experimentado. Só é teórico porque as pessoas não aplicam isso na prática. Ora, mas nós experimentamos, e eu acho que quem nos segue há 8 anos sabe que nós já fizemos aqui atos de contrição, nós já fizemos aqui já demos desabafos, porque é assim que tem que ser um programa que é um momento de inspiração, muitas vezes e nós já experimentamos, nós ambos já experimentamos algumas das teorias que aqui expusemos. Portanto, e esta questão da toxicidade cada vez mais me afeta a mim em particular. Mas falta a definição de pessoa tóxica. Vamos primeiro dizer quais são os sinais de uma pessoa tóxica. Tornam uma situação ou um relacionamento sempre complexo. É tudo muito complicado, é tudo muito difícil. Dramatizam tudo o que acontece. São negativas por norma, ou seja, tudo é negativo. São, acima de tudo, manipuladoras, ou seja, além de serem negativas, eu não sei o quê, manipulam a realidade consoante os objetivos que têm no momento. Apresentam necessidades sempre de serem os maiores, de sobressaírem, sejam quais forem os assuntos, sejam quais forem os contextos, são sempre as pessoas que estão à frente. São egocêntricas e são egoístas. Não têm muita sensibilidade pelo mal alheio, não são pessoas empáticas, porque, pronto, não valorizam outras pessoas, porque vêm sempre do lado negativo e estão sempre na atitude crítica. Concentram-se no problema e não na solução, e posicionam-se quase sempre como vítimas ou então como os maiores. Portanto, nós temos sempre o síndrome da vítima e do chefão, como dizem os brasileiros, mas isto é verdade. E uma pessoa tóxica, às vezes, não é por mal, mas é aquela pessoa... é aquela pessoa que se vê a ela própria sempre. Acaba por prejudicar quem está ao seu redor, mas não faz com maldade. É isso. Não faz por maldade porque tem ausência de autoconhecimento, e não faz por maldade porque não percebe o mal que faz aos outros. Eu não consigo perceber, cada vez menos percebo hoje, nos dias de hoje, com tantos programas, tipo Momento de Inspiração e outros, como é que as pessoas são negativas umas para as outras, como é que uma pessoa não é simpática para a outra, como é que uma pessoa é rude, Lá está, não tem força para mudar. Porque não tem autoconhecimento. Eu não sei. Olha, queridos ouvintes, nós um dia vamos perceber porque é que as pessoas são assim, porque não sei se vamos, mas... talvez porque eu acho que é um assunto muito complicado. Imagine, para nós percebermos porque é que as pessoas são rudes, e a primeira... queridos ouvintes, vamos fazer um parênteses. Nós somos as piores pessoas na nossa casa. Nós somos os maiores para fora de casa. O que é toxicidade? É nós realmente não colocarmos nas pessoas que estão connosco, e é a nossa família, os maridos, as mulheres, os filhos e sogros e por aí fora. Não criar um bom ambiente, um ambiente positivo. E um ambiente positivo não é dizer, eu sou muito positiva, eu sou fixe, eu sou... Não é nada disso. Um ambiente positivo
não é fugir de conversas complicadas, nem pouco mais ou menos, é aprender a comunicar os assuntos complicados, mas não é denegrir, humilhar e utilizar discussões menos próprias em discussões com assuntos muito quentes e emocionalmente a pessoa está envolvida. Queridos ouvintes, nós temos que pensar um bocadinho nisso. Eu cada vez menos percebo hoje, e isto é outra coisa, como é que há discussões complicadas com insultos e por aí fora, de parte a parte. Nós somos completamente contra essas coisas. Mas isto não quer dizer, nem pouco mais ou menos, que se fuja de conversas complicadas, que se fuja a confrontos. E vamos utilizar isto como exercícios de meiótica. Eu tenho um problema na minha vida, é que eu sou um bocado teatral, às vezes, na forma como falo. Mas teatral, quente, acalorada, apaixonada sobre os assuntos e pronto. Mas isso não é mais do que uma figura de retórica, não é mais que um exercício de meiótica. Acabou, morreu. Agora, nós temos que entender, quando estamos a falar com outras pessoas, se as pessoas reagem de uma forma acalorada, mas se é a forma delas falarem ou se é alguma coisa que as está a fazer falar assim, ou de uma forma mais quente ou mais agressiva, ou seja como for. Nós temos de ter cuidado com isso, porque muitas vezes nós achamos que somos os maiores e que estamos a fazer uma coisa boa, mas do outro lado o feedback não é o mesmo. E nós temos que perceber que muitas vezes a nossa forma que é acalorada de falar acaba por prejudicar o outro, então temos que reduzir um bocadinho, porque é um perfil que nós estamos a fazer, porque não é uma verdade absoluta e temos que dar 2 passos atrás para não criar mau ambiente. Mas isto não quer dizer nunca que se diga sim quando temos que dizer não, ou que tínhamos que dizer não quando devemos dizer sim, porque eu acho que muitas vezes aqui no programa nós dizemos vamos fugir das discussões, não sei o quê, mas isto não quer dizer arregaçar as mangas e ter uma conversa como deve ser, não quer dizer isso. E é bom também fazer aqui um som de parênteses, quer dizer que de facto a maioria das pessoas que são tóxicas não fazem com maldade, mas há as que sim. As que fazem com maldade e às vezes até com alguma crueldade, porque há pessoas que vivem bem assim. São as tais zonas de conforto negativas, não é? Que muitas vezes as pessoas também têm, não é? É verdade. E eu acho que nós temos que perceber quando nós estamos com alguém em que nos olha de uma forma estranha, ou que tem sempre a tendência para dizer alguma coisa negativa sobre alguma coisa. E nós temos que saber como nos protegermos e saber como lidar com esse tipo de pessoas, porque às vezes não é mesmo por mal, às vezes é mesmo assim a pessoa, e mesmo muito que se fale que não se deve fazer ou que a forma como se fala não é melhor, as pessoas não mudam assim. Porquê? Nós só nos podemos mudar a nós próprios, não podemos mudar ninguém, não temos esse poder, a não ser que a própria pessoa tenha autoconhecimento, tenha consciência de si mesmo, tenha consciência de uma situação. O que eu acho que vocês vão me desculpar, mas eu acho que nós vivemos num momento em que as pessoas nem querem ter a consciência de si, nem ter a consciência se estão errados quando ouvem outras opiniões ou quando a opinião dominante é contra a nossa opinião. E nós deveríamos pensar um bocadinho nisso, porque acabamos por nos deixarmos ir muitas vezes numa ideia que mais tarde ou mais cedo acaba por se verificar não muito positiva. E isto tem a ver com o autoconhecimento, tem a ver com a consciência da nossa própria vida, daquilo que nos rodeia. Mas há uma coisa que, quando nós estamos junto a um ambiente tóxico ou junto a pessoas tóxicas, o que é que provoca em nós? Exato. Em mim. Isso agora é que é importante saber. Quais são as consequências para quem lida com esse tipo de pessoas, não é? Primeiro, eu acho que essas pessoas têm um poder incrível, não é? Como é que é possível, mas é verdade, em humilhar, em rebaixar e em diminuir a autoestima e o autovalor das pessoas que estão à volta, por incrível que possa parecer. E muitas vezes nós deveríamos pensar, e eu cada vez penso mais, que as pessoas só dizem e só têm comentários mediante aquilo que elas próprias são. E quando dão uma sugestão, uma crítica, elas falam mediante a sua própria vivência.
e muitas vezes dão-nos o retrato fiel daquilo que são e daquilo que precisam, mas verbalizam para os outros. Por isso, isto é uma tomada de consciência para o outro e não para a pessoa que está, de certa forma, a ter um comportamento não muito saudável. Mas, por exemplo, quando nós estamos junto a pessoas ou ambientes, eu fico sem muita energia, em ambientes mesmo, fico sem muita energia, fico com dores de cabeça, fico com quebras de tensão, fico mesmo indisposta ao ponto de vomitar e por isso tenho que sair. Relativamente às pessoas... Isso é a ansiedade. Eu já nem sei se é ansiedade, eu sei que é inacreditável, porque eu acho que com o tempo uma pessoa devia ficar mais forte e menos invulnerável, mas ainda não conseguia ultrapassar. Consegui ultrapassar estar junto a pessoas que são tóxicas, e vocês desculpem, mas há pessoas tóxicas à nossa volta e nós de vez em quando também temos comportamentos. Agora, se nós estamos conscientes de nós e daquilo que somos capazes de fazer, porque não somos melhores nem piores que ninguém, somos iguais, então nós temos atitudes de dar 2 passos atrás. Mas relativamente às pessoas tóxicas, eu já ganhei muita resistência e muita invulnerabilidade, porque no fundo aquilo que as pessoas fazem quando têm esses comportamentos é dar um retrato fiel daquilo que elas são de verdade e que tentam muito esconder, e por isso fico sempre naquela ideia muito mais observadora do que interveniente até e ativa em alguma coisa. Mas numa situação em que não se tenha consciência, a toxicidade das pessoas tem influência no sono, tem influência no aumento do medo que as pessoas podem ter relativamente à vida e às cenas que podem ter, às cenas, aos dramas que as pessoas podem ter. Dores de cabeça, falta de energia a começar pelas pernas e acaba por realmente dar muito mal-estar. Ter um sentimento de culpa, elas conseguem que os outros tenham um sentimento de culpa e gera-se uma ansiedade monumental pela incapacidade de verbalizar o que quer que seja relativamente a essas pessoas. Porquê? Porque nós estamos ali com alguém, à medida que a pessoa vai falando, quando nós não temos consciência, nós estamos a absorver toda a maldade, toda a toxicidade, e a nossa energia, que assim vai começando a reduzir, e nós não temos depois sequer energia para reagir. Essa consequência do sentimento de culpa é que é complicado, porque isso é uma indução, não é? Nós somos induzidos, de facto, em nos sentirmos culpados de uma coisa que se calhar não temos nada a ver. É verdade, e que muitas vezes somos apanhados de não é? De surpresa, e as coisas acontecem. Isso pode evoluir para casos mais graves, para lá da ansiedade. Pode. Até porque há cada vez mais, e eu acho piada ao comportamento antissocial. Acho piada porque há, por exemplo, no TikTok aparecem muitas cenas engraçadas do antissocial, e eu às vezes revejo-me um bocadinho nessas questões e na forma como as pessoas até se esforçam para resolver essa questão. Mas muitas vezes essas pessoas, muito tempo com a mesma pessoa, tornam-se antissociais. Mas eu posso até achar piada ao antissocial porque me divirto nessa questão e porque não sou antissocial. Mas há pessoas que isso é mesmo um problema e que se refugiam em casa. Sobretudo quando é em excesso, não é? Exato. E quando há alterações de comportamento em que as pessoas cada vez se isolam, se fecham, preferem estar em casa fechadas, até com as janelas fechadas, eu acho que isso é um sinal de alerta, e nós muitas vezes, nós falamos disso quando falamos sobre suicídio, nós falamos que quando há alterações de comportamento e quando há um comportamento antissocial ou uma fuga de estarem socialmente, no geral, com qualquer pessoa, em qualquer situação, nós devemos estar muito atentos. E nós cada vez mais, não sei por que razão, nos tornamos muito insensíveis a sinais de alerta que nos são dados pelas pessoas que estão ao nosso lado, nomeadamente esta reação em estar com X, Y, Z, não gostar de ir ali e acolá. Não é porque e muitas vezes não se sabe porquê. É muitas vezes a sensação de mal-estar que nós temos e não sabemos justificar porque temos. E como é que de repente apareceu? E nestas questões nós primeiro temos que desdramatizar sempre e temos que tentar verbalizar, ou tentar que as pessoas verbalizem connosco para que uma situação que seja fácil, porque é fácil, se alguma situação nos faz mal, nós não vamos repetir. Se uma pessoa
pronto, que é muito querida, mas que não nos faz sentir bem, não temos que estar com ela todos os dias. O problema é quando isso acontece na própria família, não é? Porque muitas vezes o problema está na própria família. E então nós temos que repensar muitas vezes como é que nós vamos fazer para que a nossa energia e para que isso não nos afete psicologicamente. Muito bem, Maria, já estamos a caminhar rapidamente para o fim. Temos agora que, nesta última parte, perceber como é que vamos lidar com este tipo de pessoas quando as conseguimos identificar. Pronto, como lidar com estas coisas é primeiro avaliar, a primeira coisa é avaliar o relacionamento que se tem a ser com essa pessoa e nós, de certa forma, sempre com generosidade, com um espírito positivo. E eu não digo positivo porque eu acho que nós vamos retirar o positivo dos nossos vocábulos aqui no programa, porque fala-se tanto que é positivo, que é não sei o que. Isso já é inerente, não é? Pronto, se nós conseguirmos de uma forma sincera e muito educada e muito polida e com muita bondade e com muita amizade mostrar que aquilo que a pessoa está a fazer nos faz mal, eu acho que é sempre um bom princípio. Isto pode ser a primeira vez, pode ser a segunda vez, mas eu acho que o devem fazer sempre. Quando uma pessoa nos faz sentir mal, a primeira coisa que nós devemos dizer é: este comportamento está-me a fazer... É dizer, este comportamento, esta situação está-me a pôr mal disposto. E aquilo que está a dizer está-me a pôr mal disposto. Entende? Eu acho que se nós começarmos a verbalizar isto de uma forma... Pronto, não sei, até pode ser, devo estar mais sensível ou qualquer coisa. Isso até pode suscitar um clique noutra pessoa, não é? Posso suscitar um clique noutra pessoa. Pode. E assim como este programa podia suscitar o clique em todos nós, porque nós todos temos estes nossos eus sombra e os nossos eus sombra muitas vezes dominam-nos, o que é uma coisa curiosa, e há pessoas que se sentem muito bem com isso. Eu não me importo de fazer esse teatro e de vez em quando assumir essas coisas, mas é por um período de muito curto de tempo, sem que me assuma totalmente, e nós devemos saber isso. Eu gosto de pôr os corninhos de fora, como toda a gente gosta, mas isto é por momentos e não quer dizer que seja tóxica, quer dizer que de vez em quando pôr as mãos na cintura não fica mal nenhum, nem que seja um período de tempo e algo em situações que nós não nos possamos arrepender, porque há coisas que nós devemos evitar. Agora, o segundo ponto é: aceite que precisa de fazer algo a respeito desta situação, e eu acho que tem a ver tudo isto com o comportamento que nós podemos ter com essa pessoa. Quando são ambientes é mais fácil, porque nós podemos evitar esses ambientes ou então dar um período de tempo, meia hora, 25 minutos e pronto, para que isso não nos afete. Quando estamos com pessoas, eu acho que, como disse há bocadinho, acho que nós que devemos verbalizar de uma forma simpática, querida e sistemático, quer dizer, isso está-me a fazer mal, não sei o que é que se passa, estou-me a sentir mal, não sei, eu acho que devemos fazer qualquer coisa a respeito daquilo que diz ou que dizes sistematicamente faz-me sentir mal, não consigo perceber porquê, mas acho que devíamos mudar, e eu acho que a melhor forma de nós tentarmos mudar esse comportamento é de verbalizar sistematicamente como isso nos faz mal. Se não resultar, afastar-se, não é? Se isso não resultar, queridos ouvintes, é dizer assim: dizer isso faz mal e eu não quero ouvir mais. Se continuas a falar isto, eu tenho que me ir embora. Exatamente. Isto é a melhor coisa a fazer. Quando todas as atitudes simpáticas, com bondade, com paixão, com carinho, com gentileza não funcionam, ou então a pessoa tem que se afastar e dizer assim: já não dá mais, eu não consigo estar sempre a ouvir isso, e pronto, a pessoa afastar-se é sempre um bom caminho, apesar de que eu acho que quando nós impomos os limites assim, o que é que acontece? Acaba, de certa forma, por gerar algum tipo de ruptura e isto pode ser que não seja o melhor. Por isso, temos que encontrar sempre um caminho que seja o menos mau, não é? Nestas coisas. Quando, nesta situação toda, nós não conseguimos encontrar
não conseguimos impor os limites e também não conseguimos encontrar uma forma simpática de nos afastarmos, nem de mostrarmos à outra pessoa ou às pessoas que nos faz mal. Não conseguimos encontrar uma solução. Quando não conseguimos encontrar uma solução, há sempre a nossa solução primeira, que nós dizemos sempre aqui no programa, que é falar com amigos, explicar e verbalizar, porque eu acho que é das coisas mais fantásticas. Ou no limite até uma ajuda profissional. E procurar ajuda profissional, porque em certas situações isto é tão mau, que eu digo eu comparo muito isto ao síndrome de Estocolmo, em que nós assumimos tanto aquilo que outra pessoa não está a dizer, que em determinado momento nós achamos que somos tudo o que é mau e não temos nada de bom. Isto é das piores coisas que pode acontecer a um ser humano, e é a pior coisa que nós podemos fazer a nós próprios, é assumir, aceitar, engolir e assimilar na nossa corrente sanguínea toda a negatividade e toda a maldade e toda a toxicidade que nos é enviada. A nós pode-nos enviar muita coisa, agora nós podemos dizer não. E muitas vezes, queridos ouvintes, eu gostava que vocês experimentassem, porque funciona. Se você está junto a alguém que é muito negativo, que você já tentou impor limites, que você já tentou dizer isto faz mal, esta conversa faz mal, este tipo de consideração faz mal, este tipo de conselho não é bem, não foi pedido. Se vocês não conseguem dizer isso, você diga só para si mesmo, mentalmente, não quero isto, não quero isto, não quero. Se você fizer isto, você está a criar uma autoproteção monumental. E primeiro, quando você está a verbalizar mentalmente, e não é, você está concentrada naquilo que está a dizer e não está sequer receptiva àquilo que está a ouvir. E isto automaticamente dá-lhe um distanciamento e pode ser mais observador do que interveniente, dinâmico e reativo de alguma coisa que está a ouvir e que lhe vai fazer mal. E ganha força para reagir. E ganha força para reagir, porque isso é o mais importante. Porque isto, queridos ouvintes, uma das coisas que isto afeta imenso é a nossa autoestima, é o nosso autovalor, é a nossa saúde mental. Queridos ouvintes, como é que nós, num dia fantástico, saímos de casa, encontramos alguém e ficamos mal? Ou porque alguém nos diz a coisa errada, ou porque alguém faz um comentário pateta e até muito fútil e não sei o quê, e isso nos afeta. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos proteger. E muitas vezes é só dizer, não quero isto para mim, isto não é o melhor para mim, não quero. E se você colocar isto, isso não afeta. E eu faço isso sempre relativamente às pessoas. Tenho quase uma vulnerabilidade, não posso dizer a 100% porque é ridículo e ninguém tem vulnerabilidade a 100%. E, queridos ouvintes, continua-me a afetar imenso. A antipatia gratuita. Não consigo entender a antipatia gratuita. Não consigo entender, mas isso não me afeta. Não me retira nem o meu bem-estar, nem absolutamente nada. Mas acho que nós devemos ter algum cuidado com a antipatia gratuita e com a maldade gratuita que nós muitas vezes expomos como se fosse a coisa mais natural e normal do mundo. E eu não acho que seja. Você acha? Não. Não achamos. Por isso, queridos ouvintes, este programa é só um wake-up call, ou seja, é só um momento de inspiração para você pensar o que é que você faz e porquê é que você se sente tão mal, às vezes, junto a algumas pessoas ou em determinados ambientes. E o poder é seu para fazer alguma coisa e nunca se esqueça que você não consegue mudar nada nem ninguém. Só se consegue mudar a si mesmo. Por isso. Todos conhecemos pessoas tóxicas, hoje demos aqui uma ajuda para lidar com elas. Durante a semana fica aqui esse exercício. Nós vamos voltar novamente hoje 8 dias, a antena da Rádio Alto Minho, com mais um momento de inspiração, com um novo tema para todos. Uma ótima semana. No fecho, Confessions ao vivo com Madonna. É assim que fechamos o programa de hoje. Até à próxima semana.